Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, muito diferente daquilo que os fariseus imaginavam, Jesus Cristo, nosso Senhor, não veio a este mundo para eliminar ou reduzir a lei de Israel. Muito pelo contrário. Jesus veio para refinar esta lei, aperfeiçoá-la, torná-la mais bela e, por que não dizer, mais exigente. Entre os judeus, no Antigo Testamento, existia uma regra de ouro, chamada regra de ouro negativa, que dizia o seguinte: não faça aos outros aquilo que você não deseja que seja feito com você. Nós vemos, por exemplo, no livro de Tobias, Tobit ensinando o seu filho esta regra: não faça ao seu semelhante aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. E durante todo o Antigo Testamento, foi esta regra de ouro que reinou entre os judeus. Jesus sobe o tom, e ele faz essa regra se tornar positiva, quando ele diz: faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito com você. É mais exigente. Não é somente não fazer, mas é, pela lei da caridade, operar na vida dos outros o bem. Viver a capacidade de um amor que vai além do ordinário, que se torna sobrenatural. Jesus inaugura uma lei que traz por trás de si uma santidade sem defeito, uma santidade sem meias medidas. É um apelo de uma conversão que vai além e que não fica somente naquilo que é ordinário ou rotineiro. É essa tentativa que Jesus está tentando incutir no coração dos fariseus, para mostrar que a lei do amor inaugurada por ele exigia dos seus discípulos uma conversão mais radical, para que eles subissem a um outro patamar. Santo Agostinho, comentando este evangelho, ele vai dizer que um cristão que ficou somente no ordinário da sua vida cristã e parou no caminho, ele já está regredindo. Na lógica de Jesus, parar significa já voltar atrás, significa já um atraso espiritual. É por isso que este evangelho é inserido no coração da Quaresma, um tempo de progredir, de avançar na santidade. Deus nos dá, através da liturgia da igreja, este apelo
de uma conversão maior e mais generosa. Todos nós, eu e acredito que você também, temos infelizmente aqueles pecados rotineiros, aqueles pecados que desgraçadamente se impregnam em nós, e todas as vezes que vamos ao confessionário, temos que falar deles. É essa nota mais alta que a Quaresma nos pede, de deixar também esses pecados que se transformaram em nós como que vícios dominantes, e não conseguimos deixá-los. Aquela murmuração que sempre aparece, a indiferença, a preguiça, a maledicência, a capacidade que nós temos de sempre criticar alguém, sempre estar insatisfeito, comentários ofensivos, a impureza que por vezes vai entrando nas brechas do nosso coração, ou seja, aqueles pecados os quais infelizmente ainda não nos esforçamos para nos converter deles. Nos preocupamos somente com aqueles que são maiores, e claro, eles devem ser também combatidos, até com mais veemência, porém, aqueles que estão mofando dentro de nós, nós não nos preocupamos. E aí essa pode ser mais uma quaresma na nossa vida, sem conversão. São José Maria, ele falava para os seus filhos, desses cristãos que estão mofados na mesma. Fazem tudo direito, vêm à missa, comungam, cumprem os mandamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus, mas estão numa rotina morna, são incapazes de um amor criativo, são incapazes de uma maior generosidade na sua entrega a Deus, nunca se renovam. E ele usa essa expressão, vocações que estão mofadas na mesma. Um dia é sempre igual ao outro, e não há uma generosidade, e pior, uma criatividade mais bela na capacidade do amor. São cristãos sem renovação de atitudes. E aí nós estagnamos na vida da santidade. Tem gente que pensa assim, até aqui já está bom, já está confortável, e eu não vou avançar mais. Isso é uma santidade medíocre, e não uma santidade inteira, como Jesus está tentando dizer no Evangelho de hoje. A grandeza no reino dos céus consiste na generosidade em cumprir a palavra de Deus. A primeira leitura fala de pessoas que são inteligentes porque cumprem a palavra de Deus. Todos nós sabemos qual é o contrário de inteligente. Quem não é inteligente se mostra medíocre e econômico no cumprimento da lei e da vontade de Deus. Nós precisamos fazer uma escolha. Na quaresma deste ano e nesta liturgia que nos espreme, nós precisamos fazer uma escolha. O mofo ou a renovação espiritual das nossas atitudes. A mediocridade ou a generosidade. Agora, o padre gostaria de fazer um pedido a você. Se você escolher a mediocridade, se você escolher não avançar, apenas um pedido: não critique aqueles que escolheram a generosidade. Respeite aqueles que querem viver ou santos ou nada.
Se você fez a sua escolha pela vida mediana, pela santidade meia boca, respeite aqueles que estão lutando para viver de maneira extraordinária. Quem não quer avançar, não atrapalhe aquele que quer. Quem não quer crescer ou não quer lutar, não seja uma pedra de tropeço para quem quer lutar. Respeite aqueles que são generosos. Esses que estão escolhendo uma elevação espiritual mais alta e um refinamento da própria vida. Que a palavra de Deus no dia de hoje seja de fato para nós uma ocasião de escolha, de que lado nós estaremos. A pior frustração da nossa vida é ver o tempo dela passar sem progressos. Os cabelos brancos chegarem, a calvície chegar, o cansaço da vida chegar, os filhos envelhecerem e nós nos percebermos na mesma. Num cristianismo light, sem avanços. Não façamos dessa quaresma mais uma quaresma, mas que Deus nos dê a graça, hoje, nessa liturgia, de um chacoalhão espiritual, para tirarmos o mofo, progredirmos e sermos generosos no caminho da santidade. Dê um basta hoje numa vocação mofada, estagnada, parada, e se decida a ser renovado numa santidade, como de São Paulo, sem defeito, irrepreensível. Aqui na Canção Nova, o Padre Jonas levou os seus filhos espirituais a duras rédeas. A regra que impera aqui é ou santos ou nada. Aqui não tem espaço para meias medidas. E a partir da Canção Nova, também na sua vida, na sua família, no seu trabalho, que também hoje você viva esta excelência da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.